Cucu, seja bem-vindo ao livro comentado, leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 9. Thénardier na manobra. O dia seguinte, pela manhã, 2 horas antes do dia, o marido Thénardier, sentado em uma mesa, perto de uma vela, dentro da sala baixa do cabaré, com uma pena na mão, compostava a carta do viajante do sobretudo amarelo. A mulher, de pé, meio curvada sobre ele, o seguia com os olhos. Eles não trocaram uma palavra. Era de um lado uma meditação profunda e do outro esta admiração religiosa com a qual olhamos nascer e crescer uma maravilha do espírito humano. Ouvia-se um ruído na casa. Era a Louette, que varria a escada. Após um bom quarto de hora e algumas rasuras, o Thénardier produz esse chef-d'œuvre. Nota do Monsieur do quarto número 1. Jantar, 3 francos. Quarto, 10 francos. Velas, 5 francos. Fogo, 4 francos. Serviço, 1 franco. Total, 23 francos. Serviço, ele escreveu com 2 S's. 23 francos? Exclama a mulher com entusiasmo, misturado com hesitação. Como todos os artistas, o Thénardier não estava satisfeito. É pouco, falou ele. Era o sotaque de Castelrig redigindo ao Congresso de Viena a carta a pagar da França. Monsieur Thénardier, você tem toda a razão. Ele deve isso mesmo, disse a mulher, lembrando da boneca que ele ofereceu a Cosette na frente de suas filhas. É justo, mas ele não vai querer pagar. O Thénardier fez aquele seu sorriso frio e respondeu: ele pagará. Esse riso era o significado supremo da certeza e da autoridade. O que era dito assim, era. A mulher não insiste. Ela começa a arrumar as mesas. O marido andava de um lado para outro dentro da sala. De repente ele diz: eu devo 1.500 francos. E então ele vai se sentar no canto da chaminé, meditando, com os pés sobre as cinzas ainda quentes. Ah, ouça, diz a mulher. Não esqueça que hoje eu coloco Cosette para fora. Esse monstro. Ela me come o coração com aquela boneca. Eu preferia casar com Luís XVIII do que a suportar um dia a mais nessa casa. O Thénardier acende seu cachimbo e responde entre 2 baforadas. Entregue a carta ao homem. E sai. Ele apenas saiu que o viajante entrou. Então, o Thénardier
reaparece detrás dele e fica imóvel na porta entreaberta, visível somente para sua mulher. O homem amarelo tinha nas mãos seu pacote e seu bastão. Acordou cedo, disse a Thénardier. É que Monsieur nos deixa já? Enquanto falava, ela segurava a carta sem jeito e a dobrava com suas unhas. Seu rosto mostrava uma nuance que nela não era habitual: a timidez e o escrúpulo. Apresentar uma tal nota a um homem que parecia tão pobre a deixou acanhada. O viajante parecia preocupado e distraído. Ele responde: Sim, madame, eu já vou. Monsieur, não tinha affaire à Montfermeil? Pergunta ela. Não, eu estou de passagem, é tudo. Madame, quanto eu devo? Ela, sem responder, o entrega a carta. O homem desdobra o papel e o lê, mas sua atenção estava visivelmente em outro lugar. Madame, vocês fazem bons negócios aqui em Montfermeil? Pergunta ele. Como assim? Pergunta Thénardier, estupefata de não o ver explodir. Então ela continua com uma voz triste e lamentável. Oh, monsieur, os tempos são duros. E depois, temos poucos burgueses por aqui. Aqui é o pequeno mundo, se me compreende. Se não tivéssemos por aqui esses viajantes ricos e generosos, como o senhor, nós temos tantas cargas. Veja, essa pequena nos custa os olhos da cara. Qual pequena? Pergunta o viajante. Bem, a pequena, você sabe? Cosette, Alouette, como a chamam aqui no vilarejo. Ah, diz o homem. Ela continua. Esses camponeses são bestas. Ela parece muito mais com um morcego do que com uma alouette. Veja bem, monsieur, nós não pedimos caridade, mas nós não podemos também a fazer. Nós não ganhamos nada e temos uma grande dívida para pagar. A patente, as imposições, as portas, as janelas. Monsieur, sabe que o governo cobra um dinheiro terrível. E depois, eu tenho minhas filhas. Não posso ficar alimentando o filho dos outros. O homem fala com uma voz que tenta ser indiferente, mas que sai com aquele leve tremor. E se eu os livrasse dela? De quem? De Cosette? Sim, madame. A face vermelha e violenta dela se iluminou com uma alegria odiosa. Ah, monsieur, mon bon monsieur, pegue-a, leve-a, guarde-a, adoce-a
Impânia, beba, coma e seja bendito pela boa Santa Virgem e por todos os santos do paraíso. Está dito, disse o homem. Verdade? Você a levará? Sim, eu a levo. Agora? Sim, agora. Chame a criança. Cosette! Grita Thénardier. Esperando, eu vou pagar a minha despesa. Quanto é? Então ele olha a carta e não pôde reprimir um movimento de surpresa. 23 francos? Ele olha em volta dele o lugar e repete. 23 francos? A Thénardier teve tempo de se preparar para o choque e disse com segurança: Oui, monsieur, são 23 francos. O estrangeiro então coloca 5 moedas de 5 francos na mesa. Vai buscar a pequena, diz ele. Nesse momento, o Thénardier entra na sala e diz: Monsieur deve 26 francos. 20 pelo quarto e 6 pelo jantar. Pela pequena, nós vamos conversar antes. Deixe-nos, minha mulher. A mulher sentiu que o grande ator havia entrado em cena e saiu sem dizer nada. Quando ficaram sozinhos, o Thénardier ofereceu uma cadeira ao viajante, que sentou-se. Ele ficou de pé e seu rosto tomou uma expressão de bondade e simplicidade. Monsieur, diz ele, eu adoro essa criança. O estrangeiro o olha fixamente. Qual criança? Pergunta. Thénardier continua. Como é engraçado, mas nós nos apegamos. O que é esse dinheiro? Pegue de volta tuas moedas de 100 sous. É uma criança e eu adoro. Quem? Pergunta o estrangeiro. É, nossa pequena Cosette. Você não a quer levar? Então, eu falo francamente. Verdade como você é homem honesto. Eu não posso consentir. Ela me fará falta, essa criança. Eu a vi toda pequenininha. É verdade que ela nos custa muito dinheiro. É verdade que ela tem seus defeitos. É verdade que nós não somos ricos. É verdade que eu paguei mais de 400 francos por uma de suas doenças. Mas é necessário fazer algo pelo bom Deus. Isto não tem um pai, nem mãe. Eu a criei. De fato, eu sou apegado a essa criança. Eu sou uma boa pessoa. Eu amo essa pequena. Minha mulher é viva, mas a ama também. Veja bem, é como a nossa criança. Eu preciso ouvi-la balbuciar na casa. O estrangeiro continua o olhando fixamente. Ele continua. Perdão, desculpa, monsieur. Mas não damos nossa criança assim, a um passante. Não tenho razão? Depois, você é um homem rico. Tem o ar de ser um homem bravo.
E se isso fosse para a felicidade da criança? Mas eu preciso saber. Você entende? Suponhamos que eu a deixe ir. Eu quero saber onde ela vai e não a perderei de vista. Eu quero saber na casa de quem ela está para ir a visitar quando quiser. Que ela saiba que seu bom pai cuidador vela sobre ela. Enfim, as coisas não são possíveis. Eu não sei nem o teu nome. Você a levará e eu direi: então, cadê a Luete? Onde ela foi? Se você tiver algo para me mostrar, preciso de alguma coisa. Um passaporte? O estrangeiro, sem deixar de o olhar fixamente, com esse olhar que vai, por assim dizer, até o fundo da consciência, o responde com um tom grave e firme. Monsieur Thénardier, não é necessário passaporte para vir a 5 léguas de Paris. Se eu levo Cosette, eu a levarei, e é tudo. Você não saberá meu nome, não saberá onde vivo, você não saberá onde ela vai estar e não haverá nunca mais. Eu quebro o fio que ela tem no pé e ela se vai. Isto convém? É sim ou não? Da mesma forma que os demônios e os gênios compreendem que estão diante de uma força superior, o Thénardier compreendeu que ele estava diante de alguém muito forte. Isto foi como uma intuição. Na noite anterior, enquanto bebia e cantava, o Thénardier observava cada gesto do homem, o vigiando como um gato à espreita e o estudando como um matemático. Nenhum gesto, nenhum movimento do homem da capota amarela o escapou. E em seguida, ele percebeu o interesse do homem em Cosette. Ele o surpreendeu várias vezes, a olhando de uma forma profunda. Ele percebeu que os olhos desse velho buscavam sempre a criança. Por que esse interesse? Quem era esse homem? Por que tanto dinheiro na bolsa e roupas tão miseráveis? As questões que ele se fez sem encontrar respostas o irritavam. Ele pensou a noite toda. Esse não poderia ser o pai de Cosette, mas seria o avô? Então, por que não se apresentou ao chegar? Esse homem, evidentemente, não tinha nenhum direito sobre Cosette. Então, quem é ele? O Thénardier se perdia em suposições, entrevendo tudo e não vendo nada.
O que seja, começando a conversa com o homem, certo que havia um segredo nisso tudo, certo que o homem queria permanecer nas sombras. Ele se sentia forte, mas nessa resposta clara e firme do estrangeiro, quando percebeu que esse homem misterioso era só misterioso mesmo, ele sentiu-se fraco. Ele não esperava nada parecido. Foi a derrota de suas conjecturas. Ele perdeu o seu enredo. Então, o Thénardier decidiu ir direto ao ponto. Ele fez como esses grandes capitães que no momento decisivo desmascara sua bateria que estava escondida. Monsieur, eu preciso de 1.500 francos. O estrangeiro pega em sua bolsa um velho porta-folhas em couro preto, abre e tira de dentro 3 bilhetes de banco, que coloca em cima da mesa. Depois ele coloca em cima o seu polegar e diz ao botequeiro: traga Cosette. Enquanto isso acontecia, o que fazia Cosette? Cosette, ao acordar, correu para ver o seu sabor e encontrou a moeda de ouro. Cosette ficou deslumbrada. Seu destino começava a mudar. Ela não sabia o que era uma moeda de ouro. Ela nunca viu uma antes. Então, ela esconde rápido, como se a tivesse roubado. No entanto, ela sentia que essa moeda era dela e adivinhava de quem ela teria vindo. Ela sentia um tipo de alegria cheia de medo. Ela estava contente e, sobretudo, ela estava estupefata. Essas coisas magníficas e tão lindas não pareciam reais. A boneca a fazia medo. A moeda de ouro também. Só o estrangeiro não a fazia sentir medo. Ao contrário, ela sentia-se segura. Depois da noite passada, ela pensava nesse homem que parecia velho e pobre, mas na verdade era tão rico e bom. Depois que ela encontrou esse homem no bosque, tudo mudou para ela. Cosette, mais infeliz que uma andorinha, nunca se escondeu à sombra ou debaixo das asas de uma mãe. Após 5 anos, quer dizer, isso é o mais longe que suas lembranças podem chegar. A pobre criança arrepiava-se e tremia. Ela sempre esteve nua, sob o beijo azedo do sofrimento. Ela já não tinha tanto medo da Thénardier. Ela sabia que não estava mais sozinha. Havia alguém com ela. Então, ela começa as suas tarefas, mas continua distraindo-se com a moeda de ouro, o que a fazia parar a cada 5 minutos para contemplar.
Cosette, vem agora, diz a Thénardier, quase amavelmente. O estrangeiro abre então o pacote. Dentro haviam roupas, meias, sapatos, tudo para vestir uma criança de 8 anos, em lã preta. Minha criança, disse ele, pegue isso e vá vestir-se rápido. O dia amanhecia quando os habitantes de Montfermeil, abrindo suas persianas, viram passar um homem pobremente vestido, de mãos dadas, com uma menina em luto, que carregava uma grande boneca em suas mãos, pela rua de Paris. Eles iam em direção ao lado de Livry. Eram nosso homem e Cosette. Ninguém conhecia o homem. Como Cosette não usava os trapos, muitos não a reconheceram também. Cosette se vai. Com quem? Ela ignorava. Onde? Ela não sabia. Tudo o que ela entendeu foi que deixava atrás dela o cabaré Thénardier. Ninguém quis despedir-se dela, e ela não se despediu de ninguém. Ela saía dessa casa, odiada e odiando. Cosette andava a passos largos, abrindo seus grandes olhos e observando o céu. Sua moeda de ouro estava no bolso de seu novo avental, e ela olhava a moeda e depois ela olhava para o homem. Era a sensação de estar perto do bom Deus. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Obrigada pela tua companhia. Tenha uma excelente noite. Nos vemos amanhã para nosso rendezvous. Grande beijo.